fazer uma leitura responsiva. Vou ler os versículos ímpares, peço que a igreja leia em voz bem alta, os versículos pares de Atos 20, versículos 7 a 28. Amém? Diz assim: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer, e assim partiu. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assôs, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos havia sido determinado, devendo ele ir por terra. Dali, navegando no dia seguinte, passamos diante de Quios. Levamos mais um dia até Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo já tinha resolvido não aportar em Efésia, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria entrar no que fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Quando chegaram, Paulo lhe disse: vocês sabem como convivi com vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que eu ainda fui nada, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, pela bênção de estarmos juntos essa manhã, pela rica oportunidade de nos reunirmos como igreja. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos corações e que em tudo Cristo seja glorificado em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, há um mito, uma lenda grega sobre Pigmalião, que seria um escultor da cidade de Creta, que, decepcionado com a postura imoral das mulheres da sua cidade, decidiu dedicar-se ao seu afazer de escultor e esculpiu uma mulher ideal, uma mulher perfeita. E ele foi tão zeloso, tão dedicado no seu trabalho, que, ao final, viu aquela escultura de uma mulher ideal e ele se apaixonou por ela. Diz a lenda que Pigmalião se apaixonou por aquela mulher, que, fruto do seu próprio empenho, do seu próprio trabalho, em esculpir uma mulher que seria ideal. O pastor Jonas Madureira, no prefácio de um livro chamado A Igreja é Essencial, que é o tema dessa mensagem, A Igreja é Essencial,
que foi publicado em 2021, não é dele, é de dois autores americanos, que falam da importância da igreja presencial naquele ano que foi logo após a pandemia foi 2020 e 2021, então, naquele contexto de pandemia, esses autores, instruídos pelo Espírito Santo, trouxeram esse alerta da importância da igreja estar reunida. E o prefácio da edição brasileira foi feito pelo pastor Jonas Madureira, e ele fala algo interessante. Ele fala o seguinte: não podemos, Jonas Madureira, confundir a transmissão online de um culto com um culto. Por isso que aqui na igreja a gente não chama de culto online, a gente diz que a gente transmite o culto. Mesmo antes de eu ler essas palavras do Jonas Madureira, a gente já faz isso. Confundir as duas coisas é como confundir uma fotografia com um ser humano. E posso garantir a você que beijar a foto da minha esposa e beijar a minha esposa são duas coisas inconfundíveis. Na impossibilidade de estar diante da minha esposa, a fotografia tem sua importância. Contudo, na presença da minha esposa, qualquer representação dela será secundária. Ele fala isso porque ele viaja muito pregando pelo Brasil, dando aulas, até no exterior também, e ele fala que a tecnologia é uma bênção, porque antigamente ele só podia levar a foto da sua esposa, dos seus filhos, para matar a saudade, e às vezes fazer uma ligação, e às vezes com a condição ruim de contato, e hoje em dia você tem como fazer videochamada, tem como ter contato, e isso é muito bom. Mas ele fala, nesse prefácio desse livro, A Igreja é Essencial, que por mais maravilhosa que seja a tecnologia, nada substitui ele estar ao lado da sua esposa e dos seus filhos. E nesse trecho que li, ele fala, você ver uma foto, você pode até beijar uma foto, é muito bom, mas é inconfundível, né, incomparável a você estar do lado da pessoa amada. E ele faz esse paralelo com o culto presencial e o culto online, ou seja, o culto online é uma bênção para pessoas que, de fato, não podem estar na igreja. Temos irmãos enfermos nessa manhã, temos pessoas que não conseguem chegar à igreja. Essa semana eu conversava com uma pessoa que falou, eu sempre deixo o culto com um senhor que tem uma condição de saúde limitada, não consegue chegar à igreja, ele consegue acompanhar o culto, é um bom recurso. Inclusive, a irmã Fátima pedia para chamar a atenção da igreja, pedia aos irmãos que têm o hábito de enviar pregações, enviar culto, ela tem o hábito de fazer isso, e às vezes ela fala, o meu parente lá na Paraíba ouviu, não sei aonde, lá em outro lugar, ouviu uma pregação da nossa igreja, faça isso, compartilhe. Nós temos, no início da semana, compartilhado as gravações das pregações, e pegue e envie para pessoas, é uma forma de você estar evangelizando, você está edificando a vida das pessoas. Então, a tecnologia é uma bênção, mas você beijar a foto do seu amado marido, da sua amada esposa, e você estar ao lado, são coisas muito diferentes. E assim a igreja precisa estar pessoalmente buscando a face de Deus, diz o pastor Jonas Madureira, e ele faz uma analogia com essa história de Pigmalião, pois ele diz que Pigmalião, por não ter encontrado a mulher ideal, resolveu esculpir então a estátua dessa mulher ideal. Por incrível que pareça, depois de ter terminado a escultura, ele se apaixonou por ela, uma mera estátua. Quantas vezes a gente faz como Pigmalião e a gente se apaixona por um ideal que não é verdadeiro? Pigmalião construiu, esculpiu a mulher ideal, já que ele achava que não encontraria na sua região uma mulher à medida dos seus sonhos, e se apaixonou por aquela estátua. E quantas vezes nós não fazemos, em certa medida, isso com a igreja? A gente concebe em nossa cabeça uma igreja ideal, uma igreja perfeita, a gente esculpe isso nos nossos pensamentos, e a gente busca isso e nunca encontra, e a gente acaba se apaixonando pela escultura de uma igreja perfeita, sem vida, que não existe. Então, essa manhã eu quero falar para os irmãos a importância, e como, usando o título desse livro, a igreja é essencial. Essa manhã eu falarei sobre isso, tanto pela manhã quanto à noite também, sobre a igreja, aproveitando que estamos nesse dia alegre em que celebramos a Deus pela entrada de novos membros em nossa igreja local. Não tenha a síndrome, que chama Jonas Madureira, de Pigmalião, de construir uma escultura da igreja longe da realidade e se apaixonar por ela e não viver a maravilhosa vida da igreja, que é desafiadora, que é cheia de fragilidades, de fraquezas, porque a igreja é feita por pessoas que têm as suas fragilidades e fraquezas, e nós estamos aqui reunidos para glorificar a Deus com as nossas lutas e dificuldades, com as nossas dores. O bispo Walter tem falado nos presbitérios, às vezes a gente não sabe, mas tem pessoas no meio da igreja que estão passando por dores. Às vezes ele fala de algum pastor que está passando por uma enfermidade, né? Temos pastores, às vezes já com a idade mais avançada, já com problemas de saúde. Ele fala, às vezes tem gente aqui me ouvindo, nesse momento está cheio de dor aí sentado, e aí a gente nem sabe. Então, cada um tem a sua dor física, a sua dor, talvez, de uma expectativa frustrada, as suas dificuldades pessoais, as suas limitações e fraquezas, mas Deus nos chama a caminhar juntos, e ao invés de esculpir uma igreja ideal, como Pigmalião esculpiu a escultura de uma mulher ideal e se apaixonou por ela, nós vivemos a vida de uma igreja simples,
com fragilidade, mas com alegria, porque aqui que está a vida que o Senhor concedeu para nós. E para isso, vamos olhar aqui 2 momentos no capítulo 20 de Atos, em que vemos Paulo em 2 circunstâncias, praticamente em 2 igrejas. Numa igreja ele está pessoalmente, ele prega, na igreja em Troade, e na igreja em Éfeso ele não pode estar presente, mas ele chama os presbíteros e dá instruções valiosas a eles, que eu creio que vão nos orientar também nessa manhã, sobre a importância da igreja e alguns aspectos importantes para nós ainda hoje. Primeiro ponto, a igreja em Troade, versículos 7 a 12, do capítulo 20 de Atos, que traz o registro de algo sensacional, irmão, algo extraordinário, um milagre que Deus operou, que é a história de Eutico. Então, se você dormiu hoje na pregação, procure acordar, mas não se sinta o pior dos pecadores e não fique com medo que não tem janela aqui, você não vai poder cair do 3º andar. A gente está no 2º andar, mas o 2º andar é muito alto. Se alguém cair daqui, vai ser complicado, a gente vai ter que descer correndo e orar para ressuscitar. Mas procure não dormir. Mas como é que eu não vou dormir no culto? O pastor fala baixo, fala manso, tranquilo. Procure dormir mais cedo no sábado, procure se preparar, aproveitando o ensejo. Procure reservar o máximo que você puder do seu sábado para você estar bem no domingo. Quantas pessoas chegam no domingo e falam, estou tão cansado e tudo, mas que hora você foi dormir? Ficou vendo série até meia-noite, ficou fazendo coisas que poderia ter feito mais cedo. Procure se preparar já no sábado, para no domingo estar bem disposto para oferecer o seu melhor, a primícia da sua semana para o Senhor. Amém? Às vezes a pessoa fala, meu Deus, é uma luta espiritual, eu durmo no culto, eu me distraio no louvor. Quando chegar mais cedo na igreja, eu cheguei um pouquinho mais, não na hora do culto, antes do culto ainda, mas eu gosto de chegar mais cedo ainda para me aquietar e chegar em paz. É tão bom, irmãos, quando você chega cedo, pessoas dobram os joelhos, oram aqui, dedicam um tempo em oração, aquietam a sua alma, já desfrutam do prelúdio que a gente faz, são louvores já te preparando para o culto. Então, chegue sempre cedo, sempre que possível. Aquilo que eu falei, é melhor você vir atrasado do que não vir. Mas procure chegar cedo, procure já se preparar no dia anterior, vir com o coração aberto e preparado para desfrutar ao máximo do momento em que a igreja se reúne. E aqui, o que aconteceu é algo marcante, esse milagre da ressurreição de Eutico, mas eu queria chamar a atenção para alguns aspectos que muitas vezes nós não vemos nesse relato, primeiro da igreja em Troade e depois da orientação de Paulo aos presbíteros de Éfeso. Versículo 7 diz assim, no primeiro dia da semana, só aí, até aí já nos chama a atenção de algo. Alguns entendem que a igreja deveria guardar o sábado, mas é claro, como aqui no livro de Atos e outros momentos do Novo Testamento, como em 1 Coríntios 16, que a igreja se reunia no domingo. O primeiro dia da semana é o domingo, é o dia da ressurreição do Senhor. Na tradição judaica, o primeiro dia da semana é marcado pelo Avdalá. Avdalá é uma cerimônia judaica que marca o fim do Shabat, que é o sábado. Então, o sábado judaico começa no pôr do sol da sexta-feira, e aí eles celebram o Avdalá no sábado, no início da noite, marcando o final do Shabat, e eles se preparando para uma nova semana na presença de Deus. Então, o primeiro dia da semana não começa como nós, na nossa cultura, na meia-noite de domingo, mas começa no pôr do sol, no início da noite do sábado. Então, aqui era a igreja reunida já no primeiro dia da semana, segundo a tradição judaica, né? No sábado eles iam para a sinagoga, e aqui eles estão reunidos no domingo para cultuar ao Senhor. Então, o que você está fazendo aqui não é no sábado à noite, né? O domingo para nós começa na meia-noite, a gente não tem culto meia-noite, ainda bem, né? Melhor ser nesse horário, 9h30 da manhã, mas a igreja reunida no primeiro dia da semana está cultuando ao Senhor, como faz desde o princípio. E no primeiro dia da semana, a igreja estava reunida para culto ao Senhor. E aqui eu quero fazer mais uma aplicação rápida. Irmãos, à noite eu falarei sobre aspectos que eu creio que são muito importantes para nós nos fortalecermos e respondermos aos desafios da fé nesses dias, como foi ouvido muito bem ontem na conferência na freguesia, e também como a igreja pode ser um refúgio para receber as pessoas. Já estou até dando dica do que falarei à noite. E eu creio que uma das coisas mais essenciais que a igreja precisa resgatar é a valorização do dia do Senhor. Muitos, por conta de uma crítica à religiosidade que é verdadeira, muitas pessoas se tornam religiosas. Domingo é aquele dia de não fazer nada de errado e faz a coisa errada a semana inteira. Não devemos defender isso, mas não tem guardado o dia do Senhor, não tem reservado um tempo para Deus e acabam não reservando tempo nenhum ao longo da semana. E como é precioso, como homens da antiguidade, como os puritanos, por exemplo, valorizavam isso, o dia de culto. Você tem um dia de descanso e de culto solene a Deus. Sabemos que tem pessoas que trabalham, temos irmãos, inclusive, que fazem parte da turma de novos membros, que não estão presentes porque estão trabalhando hoje, um irmão especial
Mas entendemos que na nossa cultura, há pessoas que trabalham domingo, não estou condenando quem assim o faz, mas se você pode reservar o dia de domingo para culto a Deus e descanso em família, faça isso. Não faça atividades no domingo que você pode fazer em outros dias. E aqui a igreja está reunida no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, para buscar a Deus. E você vê como as igrejas que tinham esse hábito se fortaleceram e como a igreja hoje está enfraquecida. Eu não digo que é só por isso, mas talvez esse resgate da valorização do dia do Senhor possa trazer muita saúde para a sua vida, para a sua família, saúde espiritual e também para a igreja. Mas, voltando aqui ao texto, então eles no primeiro dia da semana se reuniram a fim de partir o pão, uma possível referência à ceia do Senhor que participaremos à noite, como fazemos todo domingo, alternando manhã e noite. Essa noite serviremos a ceia do Senhor à noite. Então eles se reuniram para culto. Primeiro dia da semana, no domingo, eles se reuniram ali para cultuar a Deus, já que em Atos 20, não está nem nas epístolas, já estavam reunindo-se aqui, no caso, em Troade. E continua o texto, ainda no versículo 7. Falava aos irmãos, Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. O que a gente vê aqui? Paulo sabia que ia viajar, ele tinha que aproveitar aquela oportunidade. Falou muito, falou até meia-noite. E foi falando aos irmãos, mas o que a gente vê aqui no que tange a culto? O dia, domingo, o local, um cenáculo, como a gente vai ver mais à frente. O que havia no culto? O partir do pão, possível menção à ceia do Senhor. E mais o quê? Pregação. Paulo está pregando, está ensinando a palavra de Deus, não muito diferente do que temos hoje. Claro que não fala aqui, mas já podemos supor que aqui tinham orações, tinham louvores, tinham cânticos, como vemos em outros trechos do Novo Testamento. E o texto continua, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Então não há problema, a igreja tem um local para culto. Claro que hoje em dia há muito excesso em relação a isso. Igrejas gastam milhões de reais para construir templos e investem muito nisso, mas não é problema, nós temos um lugar, como temos aqui nessa manhã, para nos reunirmos. Aqui eles separaram um cenáculo, talvez um lugar de refeições, para reunir a igreja, e tinha partido o pão, tinha oração, no dia do Senhor a igreja estava reunida. E aqui chama a atenção que esse cenáculo estava iluminado. E aí o que acontece? Você deve lembrar da história, Eutico estava ali, próximo à janela, e foi vencido pelo sono e pela longa mensagem do apóstolo Paulo, e caiu morto lá embaixo, e ficaram desesperados. Paulo desceu, Deus operou um milagre maravilhoso, ele se inclinou sobre ele e falou, não fiquem alvoroçados por estar vivo. Subiu de novo, e o que Paulo fez? Depois que Eutico ressuscitou, voltou para a igreja e continuou o culto. E aí foi até de manhã, como está aqui no relato, até o amanhecer. E a igreja ficou muito feliz. Deus acho que estava querendo despertar a igreja, e aí como Eutico caiu, Deus aproveitou aquilo e ressuscitou Eutico, e aí todo mundo ficou acordado, né, irmãos? Imagina isso, alguém cai da janela, é dado como morto, ressuscita, ninguém mais dormiu naquela vigília, ficaram até de manhã ouvindo o apóstolo Paulo. Então, se você tiver com sono, quem sabe a gente ora para você cair aí do banco, bater a cabeça, e depois a gente orar e você ressuscitar, e ninguém mais vai dormir no culto. Quem sabe, pode ser uma estratégia aí. Eu acho melhor você dormir mais cedo no sábado e tomar um cafezinho antes de vir para a igreja, acho melhor. Mas brincadeiras à parte, nesse primeiro ponto eu queria chamar a atenção como aqui já no livro de Atos, a gente vê elementos importantes que mostram que a igreja já tinha hábitos que, certo é, que alguns denunciam que degenera em religiosidade, mas feitos com vida, são bênção para a vida da igreja. A igreja se reunia num local, no caso aqui o cenáculo, a igreja se reunia num tempo, no dia do Senhor, não quer dizer que não se reunissem em outros dias, nem em outros locais, mas mais à frente Paulo fala que ensinava publicamente de casa em casa, mas vemos um costume da igreja aqui em Troade, se reunindo num lugar, num dia, tendo pregação, partir do pão, a ceia do Senhor possivelmente, certamente orações, como Paulo orou para que Eutico ressuscitasse, e o que você está fazendo nesse dia, 12 de abril de 2026, não é muito diferente do que a igreja fez lá atrás. Aqui as luzes são elétricas, temos um microfone, temos uma transmissão do culto, isso eles não tinham, mas que nós tenhamos o que eles tinham, o poder de Deus ressuscitando mortos, a palavra de Deus pregada com autoridade, oração e Deus se movendo no meio do seu povo. E agora eu queria voltar os olhos para o segundo ponto, não para a igreja em Troade, mas a igreja em Éfeso. A partir do versículo 13, diz que eles embarcaram para Ações, para viajar, aqui está no contexto de uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. E aí eles navegaram e no versículo
16 diz: Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Paulo resolveu: eu não vou parar em Éfeso, estou com pressa, quero chegar em Jerusalém para passar o dia de Pentecostes lá. Só que Paulo queria participar algo à igreja em Éfeso. O que ele faria? Como é que Paulo ia resolver isso? Eu quero falar algo aos irmãos que estão lá em Éfeso, mas se eu for para Éfeso, eu não vou conseguir chegar em Jerusalém, eu quero passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Como é que eu vou resolver isso? Mileto é uma praia que fica mais ou menos a 60 quilômetros, um pouquinho mais, ao sul de Éfeso. E se ele fosse até Éfeso, ele não ia chegar em Jerusalém no tempo que ele desejava antes do Pentecostes. Como é que Paulo resolve isso? O versículo 17 responde essa pergunta e chegamos ao segundo ponto da nossa mensagem dessa manhã. O primeiro, a igreja em Troade, já mostrando alguns elementos que vivemos na igreja até o dia que se chama hoje. E o segundo, a igreja em Éfeso. Como Paulo resolveu essa questão? Versículo 17. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo a quem? Aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse trecho, já em Atos capítulo 20, havia um entendimento que a igreja precisa ter lideranças. Liderança de igreja não é melhor do que ninguém. Liderança pastoral, ministério pastoral deve ser um chamado de Deus. Eu não creio em pessoas que simplesmente decidem: vou ser pastor porque eu acho legal, ou porque eu acho que eu vou ganhar dinheiro. Se você for pastor sério, você talvez se frustre grandemente com essa ideia. Mas, se Deus chama, e é Deus que tem que chamar, devemos seguir ao chamado do Senhor. E aqui você vê que aquela igreja em Éfeso tinha liderança. Aquela igreja tinha presbíteros, tinha homens chamados por Deus para liderar, e é esse que Paulo chama ao encontro dele. Então, queria chamar a atenção para 3 aspectos da igreja em Éfeso, embora Paulo não estivesse em Éfeso, está em Mileto, mas orientando aquela igreja que nós vemos, a igreja e sua liderança, a igreja e sua mensagem e a igreja e seu cuidado. Primeiro, a igreja e sua liderança. Aquela igreja tinha liderança. Já nos primeiros anos da igreja cristã, Deus já havia estabelecido que deveria ser assim, deveriam existir líderes na igreja, e os irmãos aqui da igreja me conhecem bem, eu não sou a favor de uma liderança tirânica, autoritária, mas eu entendo que Deus estabeleceu lideranças na igreja e devemos nos submeter a elas, como eu me submeto às lideranças às quais eu estou submisso, e que Deus se agrada e nos honra com isso. Então, Paulo chamou a liderança, Paulo chamou os presbíteros em Éfeso, e já bem aqui, no início da igreja, vemos que já havia uma certa hierarquia, uma certa ordem na igreja do Senhor. Mas, segundo ponto, qual era a mensagem da igreja? Se fica claro que a igreja tinha lideranças, a igreja tinha uma mensagem também muito clara. Sobre isso, Paulo fala a partir do versículo 18. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na província da Ásia. Paulo dando o seu testemunho, servindo ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. E olha, preste bem atenção nos versículos 20 e 21. Paulo diz assim: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente, como ele fez em Troade, no início do capítulo 7, publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos, ou seja, pessoas de todas as origens, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, a segunda parte, nós temos um resumo do Evangelho. Se você quiser resumir o Evangelho, como é que eu resumo o Evangelho? Eu tenho 2 minutos para falar para alguém sobre Jesus. Como é que eu resumo a mensagem do Evangelho? Não é falar abraço grátis, embora não tenha problema nenhum você abraçar uma pessoa e amá-la, ou dizer: Jesus te ama, vá em paz. Mas aqui está um breve resumo que em 2 minutos ou menos você pode falar para uma pessoa e que traz um breve resumo do Evangelho: arrependimento de pecados e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. Então, Paulo fala: o que eu falei para vocês ao longo desses 3 anos em que estive lá em Éfeso com vocês, presbíteros, foi arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. Esse é o resumo do Evangelho. Se não há arrependimento, não há Evangelho. Porque precisamos nos confessar pecadores, nos reconhecer pecadores e decidir viver uma nova vida. E se não há fé em Jesus, não há Evangelho, pois não há esperança. Se nós só entendemos que estamos errados e nos arrependemos para com Deus, mas não temos fé em Jesus, a gente vai achar que a gente está perdido. Então precisamos nos arrepender dos nossos pecados e colocar a fé em Jesus. Muitos hoje dizem ter fé em Jesus, mas não se arrependem do seu pecado. Também está desalinhada. É como um avião que precisa das 2 asas para voar. Precisa da asa do arrependimento de pecados e da asa da fé em Jesus Cristo. Se só tem arrependimento e não tem fé, isso leva
à desesperança. Se só a fé em Jesus e não arrependimento de pecados, isso leva a uma falsa segurança. Então não podemos levar pessoas à desesperança de só se arrependerem e não terem fé, nem a uma falsa segurança de dizerem que têm fé em Jesus, mas não têm arrependimento de pecados. O Evangelho pega as duas, todo esse pacote. É como uma moeda que tem duas faces. Arrependimento de pecado e fé em Jesus. Era isso que Paulo pregava aos Efésios. E ele continua aqui no versículo 22 a 25. Talvez você pense, vou ser pastor, vou ter uma vida muito abençoada, vou ser um missionário, só vão acontecer coisas boas para comigo. Mas olha o que Paulo diz aqui, que ele esperava que acontecesse com ele. E agora, impelido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele estava indo para lá. Mas ele sabia uma coisa, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Então, Paulo só sabia de uma coisa, eu vou ser preso e vou sofrer, mas eu vou para lá, porque Deus está mandando. E aí, esse versículo 24 é muito marcante. Inclusive, eu li esse versículo quando o pastor Roberto anunciou minha ordenação pastoral lá na Igreja da Freguesia, alguns anos atrás. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, Paulo falou, vou para Jerusalém, estou dando meu recado para vocês, que o que me espera lá não são coisas boas, mas eu preciso orientar a igreja como eu fiz ao longo desse tempo. Então, Paulo deixa clara qual é a mensagem da igreja. A gente não pode perder isso de vista, irmãos. Nós devemos proclamar, devemos auxiliar pessoas, devemos, como eu orava durante os dízimos e ofertas, ter um coração generoso com o necessitado. Podemos providenciar, como fizemos ano passado, algumas atividades de cunho social, não há problema nisso, mas a mensagem central da igreja não pode se perder, é o Evangelho da graça de Deus, é arrependimento de pecados e fé em Jesus Cristo. E ele continua aqui, ainda no versículo 25. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Palavra dura de Paulo. Paulo fala para aqueles presbíteros, vocês não vão ver mais. Eu vou para Jerusalém, vou ser preso, vou sofrer. Já imaginou que ele poderia ser morto, mas ele ainda viveu mais um tempo, foi ainda caminhar mais um pouco mais, mas não voltou mais a Éfeso. E ele traz uma palavra dura, mas muito verdadeira. Eu estou limpo do sangue de todos vocês. Por quê, Paulo? Por que você está limpo do sangue dos Efésios? Porque ele não deixou de cumprir o seu chamado de anunciar todo o plano de Deus, ou em outra tradução, todo o conselho de Deus. Então, o papel de um pastor, de um presbítero, de alguém que se levanta como alguém que é chamado por Deus para pastorear o seu povo, como aqueles presbíteros eram da igreja em Éfeso, é ensinar todo o conselho de Deus. Mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que não machuque, mas assim, gere uma dor no momento para gerar uma vida abundante em Jesus Cristo. Então, a igreja e a sua liderança. Paulo deixa claro que aquela igreja tinha uma liderança, tinha presbíteros a quem ele vai falar lá em Mileto. Deixa claro qual é a mensagem da igreja, todo o conselho de Deus. Não parte do conselho de Deus, não parte da Bíblia, não alguns trechos que são mais agradáveis, omitindo trechos mais difíceis, mas todo o conselho de Deus, arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo, essa é a agenda da igreja, essa é a mensagem da igreja, falar todo o Evangelho para os seus. E aí, por fim, o terceiro trecho desse segundo ponto da igreja em Éfeso, embora Paulo não estivesse em Éfeso, esteja em Mileto falando aos presbíteros de Éfeso, a igreja e seu cuidado. E ele diz no versículo 28, cuidem de vocês mesmos. Primeira coisa, ele está falando para quem? Para quem Paulo está falando? Para os presbíteros, para a liderança da igreja. E ele fala o quê? Cuidem de vocês mesmos. Falando a Timóteo, em 1 Timóteo 4,16, Paulo fala a Timóteo, cuide de você mesmo e da doutrina. O pastor também precisa cuidar dele. As lideranças da igreja também precisam ser cuidadas pela própria liderança e precisam se cuidar. Algumas pessoas acham que é bom quando alguém se dedica de forma intensa à igreja e só vive para a igreja e não faz nada, e às vezes alguns dão um problema de saúde ou começam a ter problemas na família. Paulo orienta aqueles presbíteros, cuidem de vocês mesmos. Paulo orienta a Timóteo, cuide de você mesmo e da doutrina. 1 Timóteo 4,16. E aí ele continua no versículo 28. E de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Aqui a palavra pode ser traduzida como pastores ou presbíteros também. Então, há no entendimento de Paulo, e aqui a gente começa a chegar no que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, sobre a ideia de membresia na igreja,
a ideia de que existiam presbíteros numa igreja local que estavam responsáveis por um rebanho específico. Como isso aqui é claro e é simples, mas é urgente na igreja atual, porque a igreja perdeu muito esse senso, essa ideia de que não devemos ir à igreja só como vamos a um clube, ou só para assistir a um culto como assistimos a um show. Nós não assistimos culto, nós prestamos culto a Deus. E a igreja perdeu muito isso, e muitas pessoas perderam de vista a importância de nós sermos cuidados num contexto de uma igreja. E aí há algumas coisas que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso à noite, se Deus permitir, mas para a gente refletir. O que para você significa uma boa igreja? Alguns pensam uma grande estrutura, um trabalho muito forte com jovens, com muitos ministérios, muitas atividades, tudo isso tem o seu valor. Mas, olhando para o que Paulo diz para os presbíteros em Éfeso, é fundamental para uma boa igreja ter pastores que cuidam de si mesmos e que cuidam do rebanho. E para isso eles precisam conhecer o rebanho. E por isso algumas igrejas, hoje há muitas pessoas que têm a ideia de que boas igrejas são megas igrejas muito grandes. E não estou falando que é errado ter igrejas grandes, tem igrejas muito grandes que fazem um trabalho muito bom, mas há pastores que entendem que as igrejas devem ser menores. Por exemplo, o pastor Mark Dever, autor do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, ouvindo uma live do reverendo Augusto Nicodemos com o reverendo Hernando Dias Lopes essa semana, entrou por acaso no meu YouTube, e ele falava que o Mark Dever estabeleceu um limite na igreja dele de até 800 membros, que eu já acho muita coisa, mas ele tem um corpo de pastores lá. E até 800 membros a igreja tem que ter. Passou disso, a igreja tem que abrir outra igreja. Eu acho uma visão muito interessante. Que a gente pensa, a igreja tem que ser cada vez maior, e muitas vezes a intenção de ter uma igreja cada vez maior é para a igreja ter mais poder econômico, até mesmo poder político, poder na mídia. Mas, será que uma igreja com mais de 800 membros, os pastores terão condições de fazer o que Paulo ordena aqui aos presbíteros em Éfeso? Cuidarem do rebanho que o Espírito Santo os colocou sobre? É aqui que o Mark Dever fala, segundo o reverendo Augusto Nicodemos. Chegou a 800 membros, ele começa a procurar lugar e abre igreja. Já abriu várias igrejas, mas a igreja dele tem um teto. Que ele entende que, passando disso, ele e o seu corpo pastoral não conseguem cumprir o que diz a palavra de Deus, de pastorear o rebanho de Deus. Então, reveja os seus conceitos. Você pensa, a igreja tem que crescer muito, tem que ter... Então, você talvez tenha que mudar de igreja, porque eu não tenho essa visão. Se Deus nos der graça da igreja crescer, eu vou orar para Deus nos dar graça de abrir outra igreja, enviar outros pastores, outro grupo, e fazer outra igreja, e assim a gente ir montando várias igrejas, que podem ser maiores do que a nossa, com certeza, mas não muito maiores. Eu já acho 800 pessoas muito grande. Mas, ore por isso, ore pela nossa igreja, porque eu acho que é mais efetivo para o pastoreio, para cumprir a ordenança apostólica aqui. Nós temos mais igrejas menores do que ter uma igreja tão grande, que às vezes tem que fazer grupos menores para as pessoas serem assistidas, mas o próprio pastor não consegue pastorear o rebanho de Deus conforme a ordenança apostólica. Então, pense sobre isso e ore sobre isso. Mas o que Paulo fala àqueles presbíteros, cuidem de vocês mesmos e cuidem do rebanho que o Espírito Santo os colocou como bispos, como episcopos, como pastores, o qual ele comprou para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus. A igreja não é do pastor, independente de ter 100, 200, 500, 800 ou 4.000 membros, cada um tem o seu chamado. Estou falando isso que a gente tem que estabelecer um número, um padrão para número de igreja, não nos cabe fazer isso. Estou falando para a gente repensar um pouco se o melhor modelo de igreja são mega igrejas ou são mais igrejas menores. Mas a igreja é do Senhor. Quem comprou a igreja foi Cristo. Quem comprou a igreja foi o Senhor com o seu próprio sangue. Então, Paulo, em outras palavras, está falando para os presbíteros de Éfeso, cuida de você mesmo, cuida do rebanho e saiba que a igreja não é sua, o rebanho não é seu, mas a igreja é de Deus que ele comprou com o sangue do seu Filho. Louvado seja Deus. Mas o que esse texto nos mostra? Os pastores precisam cuidar do rebanho para o qual foram chamados por Deus. Eles precisam conhecer o rebanho. Então, se você tiver um grupo muito grande ou um pastor muito assoberbado, que não consiga dar conta, ele não vai conseguir conhecer o rebanho e cuidar de si mesmo, porque ele precisa cuidar de si mesmo, mas se o pastor só quiser cuidar do rebanho e não cuidar de si mesmo, ele vai pifar. E a orientação apostólica é explícita. Cuide de você mesmo e do rebanho. Para isso, ele precisa conhecer o rebanho. Eu vou citar, depois você pode ler se você desejar, lá em 1 de Pedro 5. Lembra de quando Pedro é restaurado por Cristo, após ter negado Jesus 3 vezes? Jesus, por 3 vezes, fala o que para ele? Pedro, você me ama?
E aí o que ele fala na sequência, quando Pedro responde? Apacente as minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros, cuide daqueles que são meus. Então, Pedro fala isso, quer dizer, Jesus fala isso para Pedro, e quando Pedro escreve a sua carta, lá em 1 de Pedro 5, eu não vou abrir agora porque o tempo não permite, mas Pedro fala para os presbíteros como ele, pastorearem o povo de Deus, não com sorte da ganância, mas de boa vontade. Então, se Paulo tinha esse entendimento falando aos Efésios, que os pastores deveriam cuidar do rebanho, que Deus colocou sob seus cuidados, Pedro também tinha esse entendimento. E é muito bonito você ver isso. Pedro, que ouviu de Jesus, cuide do rebanho, agora fala aos presbíteros, cuidem do rebanho, assim como eu ouvi do Senhor para cuidar, cuidem vocês também, não com sorte da ganância, não visando interesse. E lá em Hebreus 13, 17, quem gosta de anotar, você pode conferir depois, fala que devemos honrar os nossos líderes, para que o trabalho deles não seja pesado. Você quer abençoar o seu pastor? Tem gente que eu dou uma camisa, uma gola clerical, legal, é muito caro, vai me abençoar mesmo, mas eu compro uma Bíblia de estudo, você sabe que eu gosto, compro um livro, tudo isso é maravilhoso, mas quer honrar a sua liderança? Seja um crente fiel, seja um crente dedicado à oração, busque ter a vida em santidade, não se envolva com coisas erradas, que o trabalho será mais leve. E é isso que o autor aos Hebreus fala lá em Hebreus 13, 17. Com tudo isso aqui, irmãos, Paulo termina esse trecho falando que no meio, depois que ele partisse, lobos vorazes, você pode ler isso depois no versículo 29, adentrariam a igreja. Aquela igreja estabelecida por Paulo, aquela igreja instruída por Paulo, aqueles presbíteros formados por Paulo, de certa forma, tudo ali muito maravilhoso, mas aquela igreja também tinha problemas. E aqui eu aprendo que não existe igreja perfeita. E nós temos que continuar batalhando pela igreja. Mas a igreja é uma bênção. Pigmalião, aquele escultor da lenda grega que mencionei no início, citada pelo pastor Jonas Madureira, no prefácio da obra A Igreja é Essencial. E guarde essa palavra como tema dessa mensagem. A igreja é essencial. E a igreja presencial. Claro, salvo aqueles que de fato não podem estar presencialmente na igreja. Pigmalião construiu a mulher ideal, fez a escultura de uma mulher perfeita e se apaixonou por algo sem vida. Muitos hoje idealizam uma igreja perfeita e na sua cabeça montam uma igreja, e é engraçado que como a internet dá acesso a tudo, eu quero uma igreja que o pregador seja o reverendo Hernandes Dias Lopes, o professor de escola dominical seja o Augusto Nicodemos, mas seja uma igreja que vá para a rua evangelizar, igual o missionário Ronaldo Lidório, por acaso estou só citando presbiteriano, mas que seja uma igreja de oração, como o irmão lá que eu conheço, que é uma bênção na oração, a gente monta a igreja perfeita, faz a escultura na nossa cabeça, e se apaixona por isso e nunca encontra, porque não existe. Augusto Nicodemos, pelo que eu sei, está morando nos Estados Unidos, Hernandes Dias Lopes em São Paulo, então já não vai dar para você fazer uma igreja com essas duas figuras juntas. Mas eles, por mais que sejam homens de Deus abençoados, eles não vão no sepultamento de um parente seu, eles não vão visitar a sua casa, eles não vão orar no seu aniversário, porque não dá, meu irmão. E a igreja é algo mais simples, e é aqui, não na estátua de Pigmalião, linda, mas sem vida, mas nessa coisa meio complicada, meio que a gente vai se ajustando, é que a gente encontra a vida do Senhor. Então, a igreja, já em Atos, tinha uma forma. Havia ceia, havia o dia do Senhor, havia vários elementos que nos apontam para o que já fazemos hoje, como vimos da igreja em Troade. E a orientação de Paulo aos irmãos em Éfeso, aos presbíteros, mostra que a igreja tinha uma liderança, a igreja tinha uma agenda, uma mensagem clara, pregar o evangelho e discipular pessoas como discípulos de Cristo. E a igreja também tinha um cuidado, tanto dos presbíteros para consigo mesmos, como com a igreja. E como você vai saber quem você vai cuidar se a igreja é igual uma rodoviária? Como é que é uma rodoviária? Entra a gente e sai o dia todo. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. Ninguém sabe o nome de ninguém, ninguém sabe o que ninguém faz na vida. Esse não é o propósito de Deus para a igreja.